O programa Cristina Calisto, na Rádio e TV Universitária Unicesumar, tem apoio de Advocacia Previdenciária Ellen Pelisson, Brimex, o verdadeiro copo térmico, Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor, Doutora Flávia Andreotti, Clínica Dermatofuncional, ND Núcleo de Diagnóstico, Confiança em Saúde. Estilo Cabeleireiros, 46 anos priorizando beleza. E Grupo EP House, expertise patrimonial em habitações. Muito bem, sejam todos bem-vindos a esta emissora, Canal 28 TV Unicesumar. Tô por aqui sim, gente. Segunda e sexta-feira, tá? Ai, mas que horário a Cristina faz lá na TV Unicesumar? Gente, tô às 10 da manhã, eu entro. Aí entra de novo às 14 horas, este programa de hoje, por exemplo. E às 21 horas. Então, todos os dias passo 3 vezes. Ai, que delícia! Ah, e a gente sobe tudo pro canal da TV Unicesumar também no YouTube. Transmitimos pela Rádio RUC FM também este programa, na frequência 100.1. Então, assim, não tem como você não nos ver, nos ouvir, não é? E acompanhar aí do outro lado, tá bom? Hoje eu vou conversar com ele, que é responsável técnico pelo Marev, além de ser nutricionista também, o Luiz Felipe Garcia. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta entidade que trabalha para dependentes químicos. Quantas famílias já não tiveram seus filhos curados deste problema lá no Marev? E quantos outros também não conseguiram, né? Não sei se milagre, porque até parece que seria um milagre, né? E não seriam para todos. Mas, enfim, a gente vai entender como é que funciona o Marev em Maringá. Você que está aí assistindo e acompanhando, será que é uma entidade que pode também mulheres serem tratadas, né? As dependentes químicas? Vamos entender tudo, o funcionamento, o tempo dessa internação, como é feito esse trabalho lá dentro do Marev, tá bom? Já, daqui a pouquinho. Eu vou para o intervalo dizendo que a gente adora estar bonita para vir aqui falar com vocês e por isso mesmo, este cabelinho passa lá, né? E essa pelezinha, essa make, recebe o tratamento do estilo. O salão em Maringá, que tem mais de 50 anos. E olha que engraçado, mais de 50 funcionários também. Bom, né? Para atender, para cuidar, para deixar você mais bonita. Na São Paulo, esquina com a 15 de novembro, em Maringá, tem o estilo cabeleireiro. Intervalinho rápido, gente, eu já volto para a gente conversar e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Marev. Você já imaginou vivenciar férias incríveis em um paraíso de beleza natural? Conheça as férias inteligentes no Golden Tulip Resort, o seu refúgio exclusivo em meio às deslumbrantes paisagens de Jericoacoara, no Ceará. Descubra o local perfeito para renovar suas energias, relaxar e criar memórias inesquecíveis. Entre em contato agora mesmo e comece a planejar as suas férias dos sonhos. Golden Tulip Resort, onde férias inteligentes se tornam realidade. Está sofrendo com dores pelo corpo? Conheça o Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor. Especialista no tratamento de doenças da coluna, dores nas pernas e joelhos, fibromialgia, osteoporose e muito mais. Então pare de sofrer. Agende agora mesmo sua consulta na Clínica de Saúde Maringá com o Dr. Hassan Juda. Avenida Tiradentes, 1445. Bom, a gente voltou por aqui. Quero lembrar que o seu exame, tanto laboratorial como o exame de imagem, né? Aí são tantos exames por imagem, né, gente? Ultrassom, ressonância magnética, raio-x, mamografia,
Olha, são todos os exames você pode fazer lá no ND Núcleo de Diagnóstico. Aliás, a gente fala e indica aqui no programa exatamente porque é uma empresa que tem em vários pontos de Maringá para facilitar a vida de todo mundo. É uma empresa que investe em tecnologia para que você possa ter resultados mais precisos, mais nítidos. Caso específico que eu estou falando é da ressonância magnética, que agora é com inteligência artificial. Olha que maravilha! Então, assim, o ND não para de trabalhar pela sua saúde. Na hora de marcar um exame laboratorial ou imagem, já sabe, a gente fala aqui sempre, indicamos em Maringá ou na região, no ND Núcleo Diagnóstico. Por falar em região, tem Marialva, tem Floresta, tem Mandaguaçu, tem Paissandu também, né, o ND, e a nossa capital, Curitiba, também conta com a unidade ND Núcleo de Diagnóstico. Vou me sentar aqui para cumprimentar já Luiz Felipe Garcia, ele que além de ser nutricionista é também o responsável técnico pelo Marev. Seja bem-vindo, viu, ao programa. Muito obrigado, Cristina. Obrigado pela oportunidade de estar aqui abrindo as portas para a gente poder falar sobre exatamente essa entidade. A gente sabe que sempre existe mais procura do que vaga, porque hoje realmente o caso, né, da dependência química tem se tornado um caso de saúde pública. Exatamente. Toda família tem alguém. Uma realidade que nós percebemos assim, Cristina, que existe uma crescente muito grande de casos, né, tanto de dependentes alcoólicos quanto dependentes químicos, e agora também vem uma crescente, né, com medicamentos, redes sociais ou dispositivos eletrônicos, enfim, as dependências, seja qual for, elas estão numa crescente, né? E foram muito catalisadas também por conta da pandemia, nós percebemos isso. Mas hoje nós percebemos sim um aumento da procura, né? Que nem você falou, uma questão de saúde pública, nós podemos perceber andando pelas ruas da cidade o quanto que está visível essa crescente, o quanto que é um problema que deixou de ser um problema de periferia para se tornar um problema geral. Da sociedade como um todo. Agora, o Marev, ele cuida especialmente tanto de pessoas com vício no álcool, como em outros tipos de drogas, né? Isso. Tipo cocaína, enfim. Exatamente. O Marev, ele tem como objetivo principal, né, dependentes alcoólicos e dependentes químicos, né? Maiores de 18 anos e homens. Tá? Sempre homens, Sempre mulher não homens. entra. E assim, eu já estive lá no Marev e eu não entendo como é que porque fica tudo aberto. E a impressão que dá é que o dependente químico, ele, na maioria das vezes, ele não quer se tratar, porque ele não se enxerga um doente, porque ele não se enxerga um dependente. E aí lá, as porteiras ficam todas abertas. Me explica isso. Assim, ó, a comunidade terapêutica ela é um método de trabalho, ela é um método de tratamento, né? E esse método ele consiste pela sua coluna vertebral ser voluntário, ou seja, a pessoa está lá porque ela quer estar lá, tanto a ida quanto a permanência, né? Então, existem outras formas de tratamento, existem as clínicas involuntárias, existem as compulsórias, mas o Marev, como uma comunidade terapêutica, acaba sendo voluntário, ou seja, a pessoa ela não está lá forçada, né? Ela está lá por desejo de mudança e necessidade também de mudança. Então eu quero te desafiar aqui. Vamos lá. De cada 10 casos de pessoas dependentes químicas, quantos querem, por vontade dele, se internar, fazer um tratamento, seja no Marev ou qualquer outra clínica? Ó, eu vou... Cada 10 casos. Cada 10 casos, assim, eu vou abrir esse leque. De cada 10 casos, eu tenho certeza que pelo menos 8 querem mudança. Quer mudança, mas não quer ser internado. Exatamente, é isso que a gente ia chegar. Desses 8, né, poucos reconhecem a necessidade da mudança e fazem o que precisa para chegar nessa mudança. Porque é muito bacana porque nós percebemos a comunidade terapêutica como um tratamento biopsicossocial, ou seja, ele não vai tratar só o problema da dependência,
Mas ele vai tratar os aspectos comportamentais, os aspectos de relacionamento, os aspectos sociais, a forma como ele se relaciona com ele e com as outras pessoas. Então, é uma metodologia que reinsere essa pessoa na sociedade para viver de forma funcional, né? Então, assim, exige um tempo, exige uma entrega da pessoa. Você não me respondeu ainda. De 10, quantos voluntariamente querem se internar para fazer um tratamento? De 10, quantos voluntariamente? Eu falo para você que pelo menos 50% querem. É mesmo? É assim. Agora, se eles vão permanecer no tratamento e se eles vão ser efetivos no tratamento, aí já são outros 500. Porque eu, na verdade, particularmente, sempre fui contra, porque eu acho que o dependente químico, a droga já corroeu o cérebro, não é? Ele não é dono mais das suas atitudes, das suas ações. Exatamente. Nós conseguimos perceber assim que o transtorno por uso de substâncias ele tem essa característica. A pessoa ela perde realmente o controle e a sanidade com relação aos atos, aos consequências dos atos, né? Então ela realmente vive para usar e usa para viver. E é isso é um ciclo que faz com que esse indivíduo permaneça, né, nessa situação que é degradante para ele, para a família e para a sociedade. Né? Se a gente falar em faixa etária lá do Marev, de internos, é bem misto ou são mais jovens que estão lá? Não, a gente hoje, né, nós temos lá mais de 70% que variam ali entre 25 a 45 anos. Tá? Nós temos uma parcela que tem um pouco menos de 25 e nós temos uma parcela também que tem um pouco mais de 45 anos, né? O pessoal que já encaminha aí para maturidade e tudo mais. Então, mas é importante nós falarmos que não existe idade para isso, para essa doença, né? Que a dependência química, a dependência alcoólica é uma doença, isso é importante ser falado. Que ela não escolhe idade, não escolhe classe, não escolhe... E é só a classe menos favorecida que pode se internar no Marev? Jamais, né? No Marev, como essa prestadora de serviço para a comunidade, nós atendemos qualquer tipo de ser humano, né? Seja eu sempre tive que era para pessoas menos abastadas, né? Eu imaginava isso. Mas realmente, né? A grande procura é. A grande procura é porque... Infelizmente ainda, os mais acometidos e os que percebem maior a destruição das drogas são as pessoas menos favorecidas. Por quê? Porque se ela tem muito pouco e ela perdeu tudo. Uma pessoa mais abastada, se ela tem alguma coisa e ela perde, ela ainda tem mais um monte para perder. Então demora um pouco mais essa percepção de que, poxa, perdi o controle e as coisas não estão legais. Olha, gente, eu vou continuar esse assunto depois do intervalo. Antes, ele vai ficar aqui mais um pouquinho comigo. Nós estamos falando sobre o trabalho que o Marev faz em Maringá há 28 anos, tratando mesmo o dependente químico. E a gente vai entender um pouquinho mais como é que é essa metodologia de trabalho, né? Quanto tempo é esse trabalho de tentar recuperar esse dependente depois do intervalo comercial. Antes, porém, contudo, deixa eu falar da Brimex. Olha, se você quer dar um presente especial, se você de repente, né, sempre viu teu amigo aí com aquele copo que deixa geladinho por 24 horas a bebida, o suco, o refrigerante, olha que bacana, a Brimex tem. São copos lindos, tá vendo aí, ó. Tem cores diferenciadas, os tamanhos também, então são vários tamanhos para você estar escolhendo, modelos, olha isso. São charmosos, né, gente? A Brimex pensou em você, sim. E olha, quero dizer que tanto no gelado mantém 24 horas, como você pode colocar um leitinho, um chazinho quente, um cappuccino, ele vai manter quentinho por 8 horas. Não é bom? Claro que é. Então, ó, para adquirir esse copo, o verdadeiro copo térmico, que é Brimex, entra no Instagram, Brimex Cup Oficial. Entrou lá, no direct você já pede rapidinho, você consegue. A pessoa da Brimex manda para você, tá bom? É rápido e fácil. Eu vou pro intervalinho comercial, é bem curtinho e a gente já volta para continuar falando sobre o atendimento e o trabalho do Marev em Maringá. Está sofrendo com dores pelo corpo?
Conheça o Dr. Hassan Juda, reumatologista e médico da dor. Especialista no tratamento de doenças da coluna, dores nas pernas e joelhos, fibromialgia, osteoporose e muito mais. Então pare de sofrer. Agende agora mesmo sua consulta na Clínica de Saúde Maringá com o Dr. Hassan Juda. Avenida Tiradentes, 1445. Você já imaginou vivenciar férias incríveis em um paraíso de beleza natural? Conheça as férias inteligentes no Golden Tulip Resort, o seu refúgio exclusivo em meio às deslumbrantes paisagens de Jericoacoara, no Ceará. Descubra o local perfeito para renovar suas energias, relaxar e criar memórias inesquecíveis. Entre em contato agora mesmo e comece a planejar as suas férias dos sonhos. Golden Tulip Resort, onde férias inteligentes se tornam realidade. Voltamos, ó. Todo dia eu tô aqui na TV Unicesumar, minha gente. Segunda a sexta-feira, 10 horas da manhã, 14 horas e 21 horas. É isso mesmo. 3 vezes por dia, tá? E agora a gente está conversando aqui com ele, que é responsável técnico pelo Marev, o Luiz Felipe Garcia, falando de um problema que assola, que acomete muitas famílias. Engraçado, né, Luiz Felipe? Quando uma pessoa tem um dependente químico na família, não é só ele que sofre, a família toda. Exatamente. E essa realidade, ela fica muito evidente porque nós percebemos, né, através dos atendimentos, que não é só o indivíduo que está adoecido. A família, no contexto todo, se adoece. Então, se faz necessário o tratamento tanto da pessoa, quanto também um tratamento da família como um todo. É através impressionante. de uma reestruturação, através de quebra de paradigmas e relacionamentos, né? Criar novas formas de se relacionar, né? E dessa forma cria-se um ambiente favorável à recuperação do indivíduo. No Marev, o tratamento é feito por durante quanto tempo? O período proposto que o Marev sugere é de 9 meses, tá? Onde a pessoa ela vai passar por 3 etapas. O que define essas etapas são o tempo cronológico mesmo, de 3 em 3 meses ele evolui de etapa, né? E nesses 9 meses ele vai ter as saídas de reinserção social, onde ele tem a oportunidade de estar vivendo no ambiente familiar dele, para poder tirar as percepções, colocar em prática aquilo que vem sido aprendido na comunidade terapêutica durante o período dele. Eles ficam, apesar de estar aberto, eles moram ali dentro do Marev, É uma instituição de pacientes. longa permanência. Ah, né? sim. Então o que acontece? A partir do momento que ele é admitido, né, na comunidade terapêutica, ele vai ter a cama dele, o armário dele, o talher dele, enfim, né, os produtos de higiene pessoal dele, a roupa dele, e ele fica lá em caráter residencial. Morando por 9 meses. Exatamente, é muito legal perceber porque eles criam um carinho com a casa. Vínculos. Cria vínculo, né? Então, nós conseguimos perceber até essa forma saudável de se relacionar com o ambiente, né? Porque muitas das vezes a casa dele adoeceu ele, né? E lá ele consegue já ter essa primeira quebra de padrão, onde ele se relaciona com o ambiente físico, né, de uma forma bem mais saudável. E a partir dali começa a construir, né, novos relacionamentos, novas percepções. Existem atividades lá dentro também do Marev, né? Existem várias atividades. A grade, né, terapêutica do Marev, ela é composta, né, desde o cronograma, por exemplo, que já deixa de ser, já começa a ser uma atividade terapêutica, né, porque nós percebemos que essa pessoa ela perdeu até a capacidade de seguir horários, de ter rotina saudável, né? Então, sim, nós temos um cronograma. E ela tem que seguir, ela voltar a isso, né? Exatamente, isso tudo faz parte dessa rotina. Busca por reinserção social, né? E o que eles fazem lá nessas atividades? Algumas, só para você destacar. Ótimo, maravilha. Então, por exemplo, tem as atividades práticas inclusivas, que tem como objetivo simular um trabalho aqui fora, porque a comunidade terapêutica ela é realmente uma simulação de uma sociedade saudável. Então, ele vai ter os deveres dele, ele vai ter as obrigações, né? Cada um tem uma responsabilidade, então? Cada um tem uma responsabilidade. Por exemplo, existem as pessoas responsáveis pelo cuidado do jardim, pelo cuidado da horta, pelo cuidado da alimentação, tanto na padaria, quanto na cozinha, quanto nas câmaras frias, congelada, para poder fazer o nosso armazenamento correto dos alimentos. Enfim,
uma série de fatores, uma série de atividades, na verdade, que tem como objetivo nada mais do que o cuidado e a manutenção da própria instituição, própria casa. Entendi. E assim, como é que você observa o percentual de cura, vamos dizer? Cristina, para eu responder essa pergunta para você, eu também gosto de explicar algumas coisas. Por exemplo, assim, a comunidade terapêutica ela tem como objetivo principal reinserir esse indivíduo, né, de forma funcional na sociedade. Né? Então, o que acontece? O que eu percebo é que grande parte, eu estou falando de mais de 90%, entra e sai com essa capacidade de estar vivendo em uma sociedade funcional. Se isso se mantém, né, já fica uma coisa muito intangível para nós do Marev, porque ele entra de uma forma, ele sai de outra completamente melhor. Agora, dar continuidade a esse processo, nós damos o caminho, mas quem pode fazer isso por ele é ele. Mas assim, nós temos excelentes resultados de pessoas que estão vivendo muito bem já há muitos anos, né? Tomando posse das coisas boas dessa vida em recuperação. Né? Eu fico assim bem, eu não sei vocês de casa, mas eu fico bem em dúvida em saber qual seria a pior droga hoje. Dessas mais comuns que a gente tem, entre o álcool, a maconha, a cocaína, enfim, o crack. É importante nós falarmos que, por exemplo, existem algumas drogas que elas ficam muito evidentes a disfuncionalidade do indivíduo, por exemplo. Ela desestrutura o camarada. Exatamente. Por destrói. Exemplo, assim, o crack ele tem uma capacidade, né, de causar o isolamento social, de causar o adoecimento físico e mental do indivíduo e também uma capacidade de viciar, um potencial maior. De viciar muito maior. Né? Então, assim, você consegue perceber pessoas que estão assoladas pelo vício do crack muito mais evidente do que pessoas que estão assoladas por vício de medicamentos, do vício de cocaína, por exemplo, né? Que tem um cunho social, que tem um cunho, né? Que o uso consegue se fazer de forma mais reservada, né? As consequências negativas do uso aparecem com mais tempo, né? Do que o crack, por exemplo. Então, assim, pior ou melhor droga, eu acho que é uma questão que é difícil né? falar, porque eu gosto de falar assim, todas vão gerar destruição, todas. Né? Nenhuma vai gerar um ambiente saudável, um vínculo familiar saudável, vai manter ele sociável por muito tempo. Não, todas vão destruir a pessoa. Isso é fato. Né? A gente percebe que quem usa a droga na dependência, seja do álcool ou das outros tipos de drogas, ele não tem, assim, vergonha seria a palavra certa, não sei. E depois parece que, como eu já estive lá várias vezes no Marev, a impressão que dá é que a pessoa, depois que cai na real, ela fica muito envergonhada de tudo, né? Que ela fez ou não fez. Exatamente. Uma das questões, tanto que nós percebemos o adoecimento do indivíduo realmente o rompimento dos vínculos sociais dele, mas ele durante a narcotização ou durante, né, esse período onde ele está fazendo consumo excessivo de álcool ou outras drogas, a fase da negação é evidente, então ele não percebe. Né? Mas depois da retirada, né, depois que ele perdeu tudo, depois que ele não vê outra saída a não ser um tratamento muitas das vezes, e aí ele... Mas tem que esperar nisso? Pois é, o duro é que muitas das vezes precisa disso um pouco mais para poder ter a percepção de que, nossa, realmente... Estragou a minha vida. Eu fechei todas as portas que davam. Né? Então, assim, aí depois disso tudo vem a carga, né, das consequências do que foi feito, construído durante anos. Né? É importante nós falarmos, a pessoa não começa a usar droga num ano e interna no outro. Ela passa anos destruindo a vida dela e a vida das pessoas que estão ao redor dela. Então, por isso que 9 meses é um começo bem começado. Né? Mas não é o suficiente para, né, resolver todos os problemas e reconstruir tudo que foi destruído. É um começo, é um caminho. Porque quem usa bastante tem a questão da abstinência também. Como é que se lida com isso? Exatamente. Então, assim, o organismo pede, né? E fica tendo... umas coisas esquisitas. Exatamente. Então, assim, uma das características da doença sim, realmente a compulsão e a obsessão. Né, pela substância, independente de qual seja. E a retirada dela vai gerar, né, consequências físicas e psicológicas para o indivíduo. Né, claro que nós temos uma equipe multi-interdisciplinar excelente, na qual consegue trabalhar os aspectos de fissura, né, tanto pela parte comportamental, né? E nós temos também o acompanhamento pelo psiquiatra que consegue fazer um alicerce medicamentoso
assertivo. Entendi. Né, Para dar uma... Para dar uma estabilizada no indivíduo, para que daí nós entramos com abordagem, né, comportamental. O Marev, ele se mantém como, hein? O Marev, ele se mantém, né, através de recursos do governo municipal, né, dos convênios, né? Sim. E se mantém também... Promoções também vocês fazem? Nós fazemos promoções, né, principalmente ali no mês de novembro, onde é até famoso o pastelão italiano, né? Sim. Maravilhoso, convido todos, inclusive. Novembro, gente. Porque é sensacional, realmente, ele entra no calendário gastronômico de Maringá, com certeza, né? E nós também temos um trabalho bem consistente com relação ao Nota Paraná, na qual hoje é o grande trunfo, assim, e a entidade sustenta muito por conta disso. Né? É claro que nós temos alguns padrinhos que, graças a Deus, conseguem entender a importância de contribuir e ajudar nessa manutenção, mas hoje fica vinculado a essas ferramentas que eu falei para você. Hoje, atualmente, quantos profissionais, só para encerrar, trabalham diretamente lá com o Marev? 17 profissionais. 17. Você como nutricionista? Nutricionista, nós temos psicólogo, nós temos assistente social, psiquiátrica, técnico de enfermagem, enfermeiro, terapeutas e... É isso. São esses. Puxa vida, hein? É muita gente para cuidar. Gastrólogo também. Também. Agora, eu não perguntei, mas eu acho que é importante. Qual o número de vagas sempre que o Marev... Qual a capacidade dele? A capacidade do Marev hoje está para 48 pessoas. 48. Tá? E aí sempre tem uma fila de espera... Exatamente. Tem alta de um, entra outro da fila. Exatamente, tem um fluxo, né, interessante até, e o que acontece? Nós temos sim uma fila de espera, a pessoa precisa esperar uns dias, porque como a gente falou, é uma crescente e ela vem acontecendo, mas nunca deixe de procurar, né, como é um fluxo interessante, né, pessoas recebendo alta, pessoas chegando, então, independente da fila, é importante que comece uma procura e que faça essa espera, que vai acontecer. Uma hora chega a tua vez. Nem é tanto tempo assim. Pior do que essa fila aí é a fila de espera de doação de órgãos, gente. Então, obrigada, Luiz Felipe. Muito feliz com a sua vinda aqui, tá bom? Parabéns ao seu trabalho, do Romeu, a todos que se envolvem lá com o Marev. Maravilha, eu agradeço poder falar um pouco a respeito da entidade que salva várias vidas aí. Tenho certeza disso. Contribui muito com a sociedade. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Bora, né, gente? Bora que não dá mais tempo! Beijo no coração, fica com Deus, tá? Obrigada pela sua audiência, o seu carinho de estar com a gente aqui neste programa mais uma vez. Estou aqui todo dia, de segunda a sexta. Tchau!